Romanos 6, versículo 22 e 23. São apenas 2 versículos, vamos ler numa só voz. Romanos 6, versículo 22, versículo 23. Amém? Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Senhor Deus, abençoa, Deus, mais esse momento aqui desse culto, abençoa essa palavra, ó Deus, essa meditação, que ela possa encher a nossa mente, nosso coração, nos iluminar, nos abençoar, nos fortalecer e encher o nosso coração por tão grandiosa dádiva, por esse dom gratuito que o Senhor nos concede, a vida eterna em Cristo Jesus. No nome dele nós oramos. Amém. 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 Irmãos, na Bíblia, no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 21, o versículo 2, versículo 5, versículo 6, tem uma situação, não é uma história, né, que eu acho bastante estranha. É a Bíblia, a palavra de Deus, não estou aqui duvidando e questionando, mas eu acho estranho a proposição que é colocada lá em Êxodo 21, versículo 2, 5 e versículo 6. Ele fala assim: se um escravo adquirir liberdade, o direito de liberdade, mas quiser continuar sendo escravo, ele pode fazer isso e continuar como escravo voluntariamente. Veja bem, uma pessoa que era escrava ganha o direito de liberdade, mas se ele quiser, ele pode continuar sendo escravo. Curioso e estranho. O missionário Osni, quando ele esteve aqui, que está lá no Oriente Médio, ele trabalha em vários países, atualmente ele está ali na divisa com o Paquistão, né? É bem onde está a guerra mesmo. Teve um dia, eu disse: Osni, mas você não está correndo um risco, essa guerra aí não está te afetando não. Eu disse: peraí. Aí ele fez um vídeo, uma chamada, mostrou os drones passando assim em cima dele. Aí, a última vez que ele esteve aqui, ele estava explicando essa questão da escravidão no Oriente Médio. Não sei se os irmãos lembram, alguns que trabalham em fábricas de tijolos, aí às vezes eles se vendem como escravo para serem escravos, para terem onde morar, onde comer, ou às vezes para pagar alguma dívida. É estranho. Agora, o mais estranho, irmãos, é na nossa vida espiritual, quando alguns de nós já somos livres da escravidão espiritual e às vezes nos deixamos se tornar escravos novamente. Misericórdia. Parece absurdo, socialmente falando, mas não poucas vezes alguns de nós caímos na escravidão espiritual após ter sido libertado espiritualmente. E eu quero falar sobre para nós nessa noite aqui, nosso texto aqui, olha, sobre o dom gratuito de Deus. Começa com essa libertação. E aí no texto aqui ele conclui com a vida eterna em Cristo Jesus. Irmãos, essa carta de Paulo aos Romanos, ela é muito curiosa, porque Paulo escreve essa carta sem nunca, até o momento ele não tinha ido em Roma. Paulo não conhecia Roma, não conhecia os cristãos de Roma, mas ele recebe notícias que havia uma igreja reunida ali na casa de César, no palácio do Império Romano. E aí, no meio dessas notícias, Paulo fica muito empolgado e resolve escrever uma cartinha para os romanos. É a maior carta do Antigo Testamento. Irmãos, imagine uma carta desse tamanho. São 16 capítulos. Paulo escreve essa carta sem conhecer os cristãos, e aí ela tem a curiosidade. É a maior carta e é a mais completa teologicamente falando.
Paulo descreve sobre tudo. Começa falando da escravidão do pecado e fala do dom gratuito de Deus e vai falando sobre isso até a gente chegar lá no céu, a glorificação. Então, irmãos, a igreja de Roma, ela é muito bem alimentada, instruída. E por que Paulo repete várias vezes essa expressão libertação da escravidão? Porque os judeus que criaram essa igreja, eles foram para Roma como escravos. O Império Romano conquistava outros povos e levava alguns para Roma para servirem de escravos. A igreja nasceu no meio de escravos. E aí Paulo usa muito essa linguagem de escravidão para falar aos romanos, mas sempre levando para o dom gratuito de Deus. Ok? Então eu queria compartilhar com os irmãos 3 lições aqui nesse texto sobre o dom gratuito de Deus. Primeiro, no versículo 22, o dom gratuito de Deus, ele começa aí, olha irmãos, nos libertando da escravidão do pecado. Versículo 22, agora porém libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, livres do pecado. Esse é o primeiro estágio para alcançarmos o dom gratuito de Deus. Agora porém libertados do pecado. Então Paulo começa narrando, falando da queda de Adão e Eva, da situação do mundo. Aí vai assim, agora porém libertados do pecado. E aí vai chegar lá no dom gratuito. Mas é importante a gente entender isso aqui. Paulo está fazendo um paralelo com a escravidão social existente na época da qual aquela igreja nasceu, com a escravidão espiritual a qual todos nós somos também vítimas desde Adão e Eva. Então, irmãos, o dom gratuito de Deus começa com uma libertação espiritual na nossa vida, libertação da culpa do pecado, libertação da condenação do pecado. Agora, pois, livres do pecado. Irmãos, nós somos pecadores, mas o preço já foi pago. O sangue foi derramado, suficiente, exclusivo, uma vez por todas. Amém? Então, é isso que Paulo começa falando. Só para a gente entender a dimensão do pecado, eu queria a gente pensar porque, olha, há 2 tipos de pecados. O pecado de omissão, que a gente vê muito lá em Tiago 4,17, em outros textos também, Tiago 4,17, fala do pecado de omissão. Quando nós, sabendo de alguma coisa, de fazer o bem, tendo condições e conscientemente resolvemos não fazer o bem. Isso é pecado. Aquele que sabe que deve fazer o bem e tem condições de fazer o bem e conscientemente não faz o que é certo, está pecando. Esse é o primeiro tipo de pecado, omissão. Tem um outro tipo de pecado que nós encontramos em Romanos 7, versículo 17 a 19, o pecado de ação. Quando transgredimos ou desobedecemos a lei de Deus. Nós sabemos a lei de Deus: não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Esqueci os 10 mandamentos, ainda bem que Ismael não está aqui hoje, né? Mas a gente conscientemente, sabendo o mandamento, conhecendo a palavra, resolvemos não fazer. Romanos 7, quer ver? Vamos ler esse versículo? Romanos 7, versículo 17, 18 e 19. Eu vou ler o 17, aí os irmãos lêem o 18 aí. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Podem ler. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço.
Então, irmãos, o dom de Deus, o dom gratuito de Deus começa com essa libertação do pecado, libertação da culpa, libertação da condenação. Irmãos, você não precisa mais ser escravo do pecado, você não precisa ser escravo da culpa do pecado. Nós somos pecadores, mas Cristo já levou sobre si a nossa culpa. Romanos 8:1 fala: já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. O dom gratuito de Deus começa com essa libertação, né? A liberdade dos pecados nos leva a mudar de Senhor. Antes, escravos do pecado, o pecado era o nosso dono, o nosso Senhor. Agora nós somos servos de Deus. Olha o versículo 22 que fala lá, olha, Romanos 6:22, transformado em servo de Deus. Agora nós servimos a Deus. Nós não servimos mais ao pecado. Antes éramos servos do pecado, agora servos de Deus. Como servos do pecado, recebemos a morte como pagamento. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Como servos de Deus, não recebemos o que merecemos, mas sim o dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus. Perceberam? Como servo do pecado, o nosso merecimento, resultado, morte. Daqui a pouco vou explicar melhor. Mas agora nós temos outro Senhor, Deus. Como servo de Deus, não recebemos o que merecemos, mas recebemos o dom gratuito de Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Amém? É muito bom servir a um Deus de amor, de graça, de perdão, de misericórdia. Um Deus que não nos trata consoante os nossos pecados, né? Lá nos Salmos fala assim, ó: se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão. Aí Romanos 34:7 fala que Deus é perdoador. E vários outros textos. Ô Nazui, coloca aí agora 1 Coríntios 6:12. Duas aplicações para a gente fechar esse ponto. Primeiro, então, baseado em tudo que nós estamos falando, pensando aqui sobre livres do pecado. Quando falo livres do pecado, da culpa, da condenação, né? Eu daqui a pouco vou falar mais. Aplicação aqui para nós, gente. Primeiro, a pessoa que foi liberta do pecado não se deve deixar escravizar pelo pecado novamente. Deus te libertou. Não se submeta a julgo de pecado novamente. Não se deixe escravizar novamente. Não aceite o pecado na sua vida livremente. Lute contra o pecado. Não se conforme, não concorde, não aceita, não submeta. Entende? Eu lembro quando eu converti, tinha alguns pecados de estimação que às vezes vinha circunstâncias que eu sabia que ia me levar àquilo, eu já aceitava naturalmente. Até um dia eu vi e falei assim: nós não podemos conformar com o pecado. Nós não estamos mais debaixo da lei, da culpa, do pecado. Olha aí, olha, 1 Coríntios 6:12. Vamos ler juntos? Então, podem ler vocês aí? 1 Coríntios 6, versículo 12. Podem ler juntos aí, alto. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Percebe? Tem coisas que não são pecado em si, mas quando elas nos dominam, nos escravizam, vira pecado. Percebe? Não se deixe dominar pelo pecado. Você foi livre, comprado, lavado, remido no sangue de Cristo. Não foi mediante ouro ou prata, mas o sangue precioso de Jesus Cristo. Outra aplicação aqui: a pessoa liberta pelo pecado, ela deve produzir frutos. No texto que nós estamos lendo, Romanos 6:22, aí fala lá: agora, porém, libertados dos pecados, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna.
pessoa que foi livre do pecado, ela deve trocar e colocar frutos de louvor, o fruto do Espírito Santo. Quem lembra? Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se eu errei, eu atropelei, me desculpa. Frutos de justiça, frutos de salvação, fruto do Espírito. A pessoa tem que produzir frutos. Jesus falou assim, ó: se permaneceres em mim e a minha palavra permanecer em vós, produzirei muitos frutos. Uma outra tradução fala assim: dareis muitos frutos. Entende? Imagina uma árvore frutífera na beira do rio, ou bem regada, ou bem adubada, produzindo muitos frutos. Eu e você, nós somos essa árvore. Vamos caminhar? Então, primeiro, livres do pecado. Nós somos livres do pecado. Agora, irmãos, eu quero que a gente aprofunda um pouco mais nesse ponto aí, para a gente entender o dom gratuito de Deus. Quando a gente entender um pouco mais a dimensão do pecado, nós vamos valorizar muito mais o dom gratuito de Deus, a graça de Deus. Porque foi de graça para nós, mas custou o alto preço para Deus, o sangue do seu único filho, o filho amado, o filho bendito, Jesus Cristo. Por isso eu queria que a gente aprofundasse mais. Então o segundo ponto nosso é: livres da condenação do pecado. Irmãos, todo pecado traz condenação. Olha o versículo 23 agora, a parte A. Porque o salário do pecado é o quê? Misericórdia. Libertados do pecado, não somos mais escravos do pecado, nem da culpa. Se você está sofrendo com a culpa de algum pecado, coloque isso aos pés de Jesus. Jesus já levou sobre si a nossa culpa. Amém? Segundo, livres da condenação do pecado. O salário do pecado é a morte. Nós vamos entender isso para entender o dom gratuito de Deus, Quando fala de salário, a palavra lá, se você olhar no dicionário, pagamento por algo feito, soldo, de onde nós temos a palavra soldados, provisão, compensação. Um comentarista bíblico chamado Champlin, ele fala assim: o pecado paga aos seus escravos, castigando-os. O seu salário é a morte, colocada à disposição daqueles que merecem o pagamento. É de graça para nós, mas foi um alto preço. Olha os tipos de morte que nós temos, irmãos, para você entender e valorizar o dom gratuito de Deus. Que às vezes, irmãos, quando o negócio é de graça, a gente não valoriza muito. Eu lembro quando nós éramos crianças, na minha casa nós éramos 8 irmãos, 5 irmãos homens. Aqueles brinquedos que nós fazíamos com as nossas próprias mãos, e era a maioria deles, porque meu pai e minha mãe não tinham condições de dar presente para nós, a gente ganhava roupa nova todo Natal. Até hoje eu lembro do meu short verde do América, maravilhoso, enorme, cabia 2 Ronaldo lá dentro, mas para não perder rápido, aí a gente ganhava a roupa sempre maior, para durar um ano até o próximo Natal. Mas os brinquedos eram por nossa conta. Pipa, carrinho de rolimã, carrinho de brinquedo, de madeira, de mamona, ia por aí fora, arco e flecha, era uma variedade muito grande. E aqueles que eram mais difíceis de fazer, nós valorizávamos muito mais. E às vezes aqueles que a gente ganhava de algum padrinho, eu sempre tive padrinhos bons na minha vida, sempre ganhei muito presente de padrinhos, Aqueles que nós ganhávamos de padrinhos, a gente não valorizava. Meu padrinho que me batizou na igreja católica, doutor Alcides Tassilo, aí ele me dava presente todo mês. Eu acho que eu era americano e ele era americano, aí era sobrinho querido, Nenhum dos filhos dele torcia para a América,
Aí eu era o sobrinho preferido, né? Aí era muito presente, né? Mas a gente não valorizava, porque era de graça. Aqueles que a gente fazia, às vezes não eram tão bons nem tão bonitos, mas porque a gente dedicou, gastou tempo, pensamento, fazendo, a gente tinha mais carinho e apreço por eles. Então eu queria que você prestasse atenção aqui. Estou fazendo essa digressão toda para você entender os tipos de morte que estão sujeitos na nossa vida como pagamento pelo pecado. Morte física, separação da alma do corpo. Morte espiritual, separação de Deus. Todo ser humano já nasce morto espiritualmente. Morte eterna, separação eterna de Deus, condenação eterna, inferno, o lago de fogo e de enxofre. Irmãos, e a morte é o justo pagamento, punição pelo pecado que nós cometemos. Pastor, eu não sou tão pecador assim para merecer um pagamento tão radical. Irmãos, pensa comigo, irmãos. Essa ilustração é um método lá, James Kennedy, que criou, de um método chamado evangelismo explosivo. Imagina uma pessoa que tem um pecado por dia. Já pode canonizar que é santo. Um pecado por dia. Jesus falou, a gente peca em pensamento, em olhar, em negligência, ação, omissão, palavras. A gente peca no que faz, a gente peca no que a gente não faz. Provavelmente deve chegar a muito mais de um os nossos pecados. Mas imagine uma pessoa com um pecado por dia. Eu tenho 54 anos. 54 pecados. 55 anos. 55 pecados. Qual tribunal no mundo libera uma pessoa, exceto o STF, com 55 crimes? Um pecado por ano daria 55 pecados. Agora, um pecado por dia, 365. Vezes 55, faz a conta você ver. Um pecado por dia, vezes 365, vezes 55. Quantos? Faz a conta aí? Mais de 20 mil. Qual tribunal no mundo libera uma pessoa com 20 mil delitos? Exceto o STF. Qual? Estão entendendo, irmãos? Vai fazendo contas para você pensar. Morte, o salário do pecado é a morte. Morte física, morte espiritual, morte eterna, morte emocional, morte psicológica, morte relacional, morte da esperança, morte da fé, morte da alegria, morte dos sonhos, morte do prazer de viver. Quem aqui já pensou em morrer? Não é seu. É o pecado. O pecado. Ele nos lembra da morte o tempo todo. Pensamento sobre morte não é seu. É consequência do pecado na nossa vida, que fica nos empurrando para a consequência. Não se deixe dominar por pensamento desse tipo. Mas aí os irmãos entendem. O dom gratuito de Deus começa livres do pecado, livres da culpa, livres da condenação. Olha Romanos 6,14, está no mesmo capítulo que nós lemos aí, ó, Romanos 6,14, vamos ler juntos? Porque o salário, Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Agora o último ponto para a gente fechar, o dom gratuito de Deus. Romanos 6, 23, a parte B. Porque o salário do pecado é a morte, a parte B. Vamos falar junto? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu gosto muito de Romanos 3, versículo 23, 24.
Olha aqui, Romanos 3, versículo 23, 24. Foi a minha tese lá no seminário, Mário. A minha tese do seminário foi nesse texto aqui. Vamos ler? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Justificados gratuitamente. Irmãos, a vida eterna é o dom gratuito de Deus. Ninguém pode comprá-la. Ninguém pode merecê-la por suas obras. A vida eterna começa no dia que recebemos Jesus como Salvador e Senhor. Mas preste atenção no detalhe, irmãos. Não é apenas o lugar. Não é apenas o céu. Eu lembro quando eu converti, eu via muitos irmãos falando assim: vamos orar pelo menos para salvar a alma. A vida eterna não é apenas um local chamado céu. A vida eterna é muito mais do que isso. Quando a gente olha essa palavra vida, vida eterna, que repete várias vezes na Bíblia, vida ligada à vida eterna. A palavra lá no grego, a palavra zoe, que você vai procurar, significa vida espiritual. Tem uma outra palavra para vida que aparece na Bíblia, a palavra bios, de biológico, né? Vida biológica. Então, tem dois tipos de vida: a vida biológica, que vem do pai e da mãe, e a vida espiritual, que vem do Espírito, quando você recebe Jesus. Quando fala vida eterna, está falando desse tipo de vida. Vida espiritual começa no dia que você aceita Jesus e vai até a eternidade. Mas não é só lá. Começa hoje, irmãos. Existe uma vida eterna à nossa disposição hoje. Uma vida em abundância. Uma vida espiritual. Martinho Lutero, comentando sobre esse texto, ele fala assim: vidas dedicadas ao pecado produzem resultados pecaminosos e de morte. Vidas consagradas a Deus produzem resultados santos e vida em abundância. Resultados santos e vida em abundância. Irmãos, existe uma vida em abundância à nossa disposição. O que seria essa vida em abundância? Não é apenas uma existência sem fim lá no céu. Faz parte, mas não é só isso. Ok? Segundo, consiste na participação da própria vida de Deus em nós. A participação da própria vida de Deus em nós. Dá para imaginar, irmãos? O Espírito Santo é Deus vivendo em nós. Gálatas 2:20 fala assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus. Logo já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vida eterna, a vida de Cristo em nós. Dá para imaginar? Outra observação: primeiro, não é apenas uma existência sem fim lá no céu, lá também, mas começa hoje. Segundo, consiste em uma participação na própria vida de Deus dentro de nós. Terceiro, é uma forma, uma qualidade de vida que recebemos na comunhão com Cristo. Através da oração, da meditação da palavra, nós participamos da natureza divina. Dá para imaginar isso, irmãos? Através da nossa conexão com Cristo, da oração, leitura da Bíblia, nós participamos da natureza divina. Olha lá em 2ª carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Olha o que está escrito lá, irmãos. Colocou? Podem ler. Nas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das
Ok, ou seja, não é apenas o céu lá, mas o céu aqui. A vida de Deus em nós aqui, experimentando a natureza divina hoje em nós aqui. Nós não somos Deus, nunca seremos Deus, mas a vida de Deus em nós. Nos tornamos filhos de Deus. João 12, lembra? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8,17. Olha para você ver que texto maravilhoso, irmãos. Então, irmãos, o dom gratuito de Deus tem a ver com perdão de pecados, perdão da culpa, mas tem a ver com essa vida eterna em nosso coração hoje, trazendo vida eterna, vida e abundância, ao invés de morte. E nós nos tornamos filhos de Deus, co-herdeiros em Cristo. Romanos 8,17. Espera aí, deixa eu abrir aqui, vamos falar junto. 8,17. Vamos lá? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém, irmãos? O dom gratuito de Deus vai muito além da nossa salvação, morrer e ir para o céu. É a vida de Deus em nós hoje. Conclusão. Primeiro, você precisa receber Jesus para receber o dom gratuito de Deus. Sem Jesus, não há o dom gratuito de Deus. Ok? Nós recebemos o dom gratuito de Deus, a vida eterna, perdão de pecados, libertação da culpa, da condenação, quando recebemos Jesus. Segundo, tenha comunhão diária com Deus. Separe tempo, diariamente, para orar, para ler a Bíblia, para que essa vida de Deus se torne real na nossa vida. Pensa, planeja, escolha um horário, um lugar e separe tempo. E você vai experimentar uma vida em abundância. O dom gratuito de Deus é vida eterna e vida em abundância, trazendo vida no lugar da morte. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, a vida e abundância no lugar da morte. Amém? Vamos orar? Coloca diante de Deus aí o que tem te matado, preocupado, deixado ansioso.